Olá, meus amigos dos Chamados a Despertar. Sejam muito bem-vindos. Aquele joinha para a gente chegar chegando. Tudo bem com vocês? Muita paz e muita luz. Muitíssimo obrigado pela amizade de vocês, pela atenção de vocês. Muito obrigado a todo o Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, a todo o Brasil. Muitíssimo obrigado pela audiência. Muito obrigado também aos meus queridos amigos de Portugal, meus amigos da Angola e todos os outros que estão no continente europeu, na Europa, na Alemanha, Suíça, Inglaterra, França, Itália, Grécia, em toda a Europa, para o Japão. Pessoal do Japão, muitíssimo obrigado. Ao pessoal nos Estados Unidos, na América do Norte, no México. Então, assim, pessoal, só tenho a agradecer a vocês. Muitíssimo obrigado pela audiência que vocês dão a esse canal, tá bom? Pessoal, hoje o vídeo é um vídeo interessante, né? E hoje eu vou fazer aquele vídeo de análise. Mas eu quero fazer uma análise também antes de um filme que... Benza-me aos céus. Que filme ruim. Como eu perdi meu tempo na minha vida. Sabia que há muito tempo, na hora de assistir um filme, eu não dava sono. Eu tava assistindo o filme assim, ó. A Fabiana dava uma cutucada em mim, hã? Aí eu, tão interessante que o filme era. Eu lá tava assistindo o filme, de repente, só... Tem este o filme ruim, o filme sem utilidade, o filme que é encheção de linguiça, um dos piores filmes que assisti. Qual que é, Fabiana? É o... Não erra o nome, não. Eu esqueci. Não. O nome da porcaria do filme. A Chegada. A Chegada, chegou. Nossa senhora, só se for a chegada do meu sono que custei este o filme. Que ETs é aqueles que pareciam um povo. Quer dizer, nossa, que história mais derrubada. Porque os alienígenas, eles vinham lá do futuro. Até foi legal, a nave materializou no tempo, como se estivesse fazendo uma viagem no tempo, uma coisa bem interessante, né? Até então, assim, na hora que você assistiu o filme... É sensacional, mas aí, de repente, o filme pega uma mesmice. Aí eles vão lá na nave para falar com os ET. Aí eles ficam lá, os ET dá uma jorrada, igual o povo solta aquela tinta preta lá na tela. Aí eles ficam lá, todo mundo tentando decifrar aqueles símbolos. Aí depois eles ficam lá, estudando os símbolos. Aí eles vão lá, oi, meu nome é fulano. Aí o ET tá... Não, aí fica só na palminha, né? Aí o ET só... dá aquela jorrada, aquela tinta na tela e as... O que será que ele falou? Aí vai lá, olha, não sei o que lá. Nossa, que filme perca de tempo. Aí a humanidade tinha que... como posso dizer... É porque vocês tinham que ser unidos, unir e entender toda a codificação para que vocês pudessem entender o tempo de uma forma diferente, para que vocês pudessem evoluir como nós. Os ETs parecia minha mão aqui, assim, ó. Parecia isso aqui em mim, o ET era isso aqui, ó. Aí eu soltava a mão, jogava um tinto lá. Isso aqui é o ET. Olha o tanto que eles evoluído. Aqui, pega aqui, ó. Aqui. Aí quiser ter mais maravilhoso. Que decepção. O filme não presta nem para fazer uma análise de tão ruim e porcaria que é aquele filme, e inútil dentro de um conteúdo, uma mensagem ufológica. Tem que ser muito noiado para poder ver sentido naquilo. Mas ao contrário de tudo, eu quero falar de uma série pessoal. Quem aí já assistiu Westworld? Westworld é uma série, aí sim, vale a pena fazer um quê? Uma análise bem interessante da série. Pessoal me pressionando,
né, os amigos, seguidores, Marcelo, você tem que assistir Westworld, você tem que assistir Westworld. Westworld é massa demais, Marcelo, tem muito a ver do que você fala, você tem que assistir, e eu sem tempo, e um dia eu decidi fazer lá né, baixei a série pelo torrent lá no computador e fui ver a série de dia. E quando eu me deparo com o povo tudo pelado, eu dei o stop e falei, opa, agora não, 5 horas da tarde não. Eu tenho que assistir isso aqui à noite, porque meus meninos, pô, né, um povo tudo pelado. Aí de repente eu dava 10h30, mandava meus filhos irem dormirem. E quando eu olhava que eles estavam dormindo, eu falei, Fabiana, vamos assistir Westworld. E vamos ver se presta mesmo. E pessoal, eu comecei a assistir a série. Uma dica, se você não viu e se você tem filhos, não assista esse filme no horário onde seus filhos possam estar presentes, porque é uma pessoa tudo pelada, entendeu? Então assim, não é legal. Então meus filhos iam dormir e a Fabiana ia assistir, a gente começava mais ou menos 10h30, 11 horas, e nós terminávamos mais ou menos que hora, Fabiana? 2 horas da manhã. 2 horas da manhã a gente ia dormir. No primeiro dia, no segundo dia a gente foi dormir 3 horas. 3 horas. E no dia final, que a gente foi assistir os outros episódios, acho que foi 4 episódios, né? Que hora que nós fomos dormir? 4 horas da manhã. Nós assistimos no domingo, na segunda e na terça-feira. Na terça foi 4 episódios. Foi 4 episódios, um atrás do outro. E pessoal, eu vi muita coisa legal na série. A série em si, ela retrata muito da realidade verdadeira que existe hoje em dia aqui nessa nossa terceira dimensão manipulada. E esfrega muitas verdades. Se você não viu, eu aconselho a assistir. Faz um download aí, ou assista pela internet, procure um link. Muito interessante. Tanto que a série fez um grande sucesso que eles resolveram, a HBO, o HBO, resolveu a produzir para o ano de 2018 uma sequência, uma segunda temporada. E assim, você tem que assistir com calma. No primeiro episódio vai ficar meio confuso, né? Você tem que prestar bastante atenção, mas no final de conta compensa, não compensa? Compensa. É de se analisar. Começa a ser interessante a construção ali do que seriam era hóspedes? Sim. Quem que era? Era hóspedes? Hóspede é as pessoas, né? Até esqueci direito. Eu sei que tem aqueles que são criados pelos humanos e seriam mais ou menos um ciborgue, mais um ciborgue biológico, de carne, osso, sangue, uma coisa bem elaborada e com uma consciência bem maior. E começa o filme ali. Os anfitriões. Já sei, virou uma bagunça. Os anfitriões eram os robôs. Os criados, né? E os outros eram os que vinham de fora. Os hóspedes, né? É por aí mesmo. Então, começa aquela série na abertura, eles criando os animais ali. O interessante é que é criado por fibra. A máquina cria a fibra ali em cima do osso. Uma coisa bem interessante, uma coisa assim bem bacana, que nos arremete, por exemplo, algo como uma criação de laboratório ou uma criação artificial, não nos moldes convencionais como nós conhecemos, que é a criação criada, né, pela gestação da mulher humana. E mostra ali eles criando o ser humano, bem interessante, eles criando o olho, criando aqui tudo por dentro, assim, numa perfeição, com um equipamento tecnológico, uma coisa que imprescindível. Então, você já pela abertura já existe ali um impacto de uma mensagem aonde eles estão criando através de máquinas e com fibras o ser humano. E começa a série ali num belo dia, né? E tem ali o rapaz que vem no trem, como começando um dia que eu poderia deduzir, dentro do que eu entendi, como se estivesse começando uma nova vida, uma nova encarnação. E ali ele desce do trem
Então ali eles vão ter um enredo, uma história durante o dia. E à noite ali o pau come, é tiro pra lá, pra cá, e ele cata a mocinha, Dolores, né? A Dolores, leva a Dolores pra casa dos pais dela. E lá mataram o pai, a mãe. E o cowboyzinho ali, ele mata os caras, mas de repente aparece uma pessoa diferente. Diferente de todos ali, entre aspas, daquele mundo, do mundo do Westworld. E aparece o cowboy vestido de preto. E esse cowboy ali, existe um desentendimento entre ali o mocinho. E o mocinho, ele tenta atirar e matar esse cowboy, que seria acho que é anfitrião. Anfitrião ou... Não, ele é hóspede. O hóspede. Anfitrião, E os tiros não pegam. Pegam nele, mas não acontece nada com ele. E eles ficam assim meio cabocaiados, né? Tipo assim, pô, deu um tiro no cara, o cara tá de pé. E o cara mete bala no cowboyzinho. Cata Dolores e leva lá para tipo um celeiro, tranca ali. Ali ele faz algumas coisas e mata ela. E acaba-se uma encarnação. Mediante que no comecinho da série, ela está ali sentada, nua, e tem uma mosca que passa no olho que te dá um pouco de vertigem, dá vontade de você passar a mão no seu olho e tentar arrancar aquela mosca, que parece que é aquele negócio que você fica olhando e fala assim, sai daí, a mosca tá no olho dela, te dá uma vertigem. Mas beleza. E o cara fala pra ela, uma voz meio assim, olá, Dolores, tudo bem? Dolores, você sabe onde você está? E ela diz, eu estou no sonho. Ela está no sonho, na realidade dele, dos humanos que se colocam como deuses, ela está ali como um sonho. Porque depois eles vão consertá-la, entre aspas, e reenviá-la de novo para um novo dia, para uma nova encenação. E essa encenação, eu deduzo que seria uma nova encarnação. Você morre, vai lá, eles te reprogramam, né? Te reprogramam e te fazem entender que você tem que reencarnar novamente. Então eles colocam... Eles esquecem também, né? E eles fazem um trabalho onde eles apagam a memória desses, entre aspas, ciborgues cibernéticos, uma coisa, né, que seria os humanos, e eles inserem lá no Westworld, que é um parque temático, é um mundo particular. E nesse mundo particular seria mais ou menos como a nossa Terra na realidade tridimensional. Então eles pegam ali e colocam de novo para viver um novo cenário, uma nova vida, e seria como uma reencarnação, e a pessoa não se lembra da outra vida, como no caso deles, eles não se lembram da encenação do dia anterior. Eles são desmemorizados. Tá certinho até agora? Verdade. Tá aprovado? Beleza, então vamos continuar. E o que acontece? Vai se passando dia após dia e as cenas se repetem. A mesma mesmice. Eles vivem o dia, eles morrem, voltam. Aí lá eles são reprogramados, são limpados, feita a manutenção, desmemorizados para que eles não se lembrem do dia anterior e jogam de novo lá no parque. E eles são o quê? Eles, na realidade, eles são objetos de diversão dos verdadeiros humanos que, entre aspas, eu deduzo que seria alienígenas, que criaram a humanidade, e eles vão lá no parque, eles matam, pelo simples prazer de matar, eles estrupam, eles espancam, eles aprontam o escarcéu em cima daqueles humanos manipulados, controlados, mais ou menos parecido o que acontece com a nossa realidade, com a nossa civilização. Mas beleza, as coisas vão passando, só que o que acontece? De repente, eles começam a ter alguns lapsos de memória
E eles começam a ter lembranças de coisas que eles não conseguem entender, dos outros dias que eles viveram, e essas lembranças incomodam os dominadores, que são os verdadeiros humanos, que os criaram para o bel prazer deles, para fazê-los praticamente como escravos do que eles queriam. Isso me lembra muito pessoas que vivem aqui e mesmo desmemorizadas, programadas para não lembrarem de suas vidas, essas pessoas se tornam meio que uma anomalia e começam a ter flashes e lembranças de vidas passadas que viveram nesse planeta, bem parecido com o enredo da história. Então eles começavam a ter alguns flashes de memórias que eles não conseguiam entender. E quando eles eram retirados daquele dia, que eles eram levados lá para o mundo dos humanos, ali era feito um trabalho de desmemorização, e alguns tinham algumas habilidades, ou aprenderam, desenvolveram algumas habilidades, nas quais eles aprenderam a mentir para eles, para falar para eles que, tipo, certas coisas que eles não queriam que eles lembrassem, eles iriam convencê-los que eles não lembravam mesmo. Bem interessante o que se passa, lembrando muito as pessoas que reencarnam aqui e começam a lembrar de vidas passadas. E eles em alguns momentos, que era bem interessante, eles se lembravam daqueles humanos que vinham com roupas de laboratório, com capacete, com uns negócios, uns apetrechos aqui, né, com capacete, muito lembrando o astronauta. E eles tinham uma lenda entre eles, que alguns tinham esses flashes de memórias, que daquela imagem até tinha alguns desenhos, alguns materiais de, como eu posso dizer, tem uma pessoa, uma prostituta, que ela é praticamente a dona de um cabaré, gerencia, e ela tinha alguns desenhos que viam um lapso de memória de um grupo de pessoas com uma vestimenta diferente, com um capacete, com luzes, que nada mais eram do que os técnicos do mundo real. O mundo real, eu digo para vocês, aqui é o mundo da fantasia, a nossa realidade. O mundo real é quando você dorme, que você está descansando, que é o astral. O astral é o mundo real. Aqui é o mundo da fantasia. Então, ela fazia esse desenho, e até mesmo uma cena que ela consulta, ela conversa com o Rodrigo Santoro, que é um ator brasileiro, e fala para ela que era uma lenda, entre os índios tinha uma lenda que aqueles seriam praticamente como que os mensageiros de Deus, ou algo similar a Deus, ou que faziam a transição de vidas. Então ali aconteciam coisas, eles eram mortos à bel vontade dos dominadores ali, que seriam os humanos, que iam visitar o parque, e quando eles eram levados para, entre aspas, o laboratório, lá para a realidade dos humanos, eles conseguiam, mesmo estando apagados, lembrar de alguns lapsos de memória, vindo até alguns índios a fazer um bonequinho, uma esculturazinha de madeira, e até essa prostituta fazendo os desenhos. Típico lembranças de vidas passadas, insights, que tantos nós temos, tive um insight. O que foi aquele insight? E eles começam a perceber que, passado com o tempo, a rotina deles, o trabalho deles, começa a mudar. Como, por exemplo, no começo da história, muitos e muitos anos atrás, um determinado personagem vivia uma rotina, ele vivia em um determinado lugar, cumprindo um roteiro. Mas depois de muito tempo, eles modificaram, colocando ele para viver uma outra rotina, um outro roteiro, muito parecido, tipo assim, poxa, hoje eu sou brasileiro, vivo no Brasil, nasci com uma família brasileira, chamo Marcelo, mas em outras vidas morei na Europa, morei na Inglaterra, morei em outros lugares, então me deslocaram de lugar, me colocando para viver com outras pessoas que não convivi, por exemplo, em outras vidas passadas, mediante que algumas podem até estar presentes, mas é muito parecido mesmo. E eles trazem muitas outras, como eu posso dizer, informações. Eu estou tentando raciocinar aqui para me lembrar os mínimos detalhes, as coisas mais importantes que eu assisti. Uma coisa muito interessante, pessoal.
Entre esses seres dominadores, que nós chamamos de seres alienígenas, porque lá no filme existiam pessoas que era assim, sempre onde existe um domínio, existem interesses de grupos de pessoas, interesses particulares. E eu me lembro que existiam pessoas que, tipo assim, um queria uma parcela, entre aspas, do projeto, o outro queria ser mais importante, um queria gerência, um queria assumir o controle, e era uma briga de egos tremenda, um ego gigantesco. Muito parecido com o que se tem lá no astral. Porque embora exista, por exemplo, o domínio dos seres, vamos supor, reptilianos, com outros seres, né, insetoides e tantos outros, existe um certo ego e não existe uma fidelidade entre eles, mediante que muitos deles desconfiam uns dos outros. Então, quando uma coisa não está bem para um, não está bem para o outro, existe sempre aqueles que mudam de frequência e querem sabotar o projeto. E como vai sabotar o projeto? Ajudando as pessoas aqui encarnadas a acordarem, a despertarem, facilitando a entrada de seres externos do projeto. Como assim seres externos do projeto, Marcelo? Seja mais claro. Vamos supor, eles facilitam a entrada de seres alienígenas que não pertencem a esse projeto, para que eles venham e façam contato com pessoas, para que eles tragam informações, para que essas pessoas elas venham a ter uma possibilidade de acordar e acordar outros, né? Vou citar um exemplo como no meu caso. Eu vim, então tive um contato com os Scoolloops que me proporcionaram a possibilidade de eu acordar outros irmãos. Então nós estamos, de uma certa forma, sabotando o projeto. E existem seres que dentro do projeto, dominadores, que é uma falsidade, é um ego tremendo. Se eu não posso ter isso aí também vou sacanear. Eu também, é tipo assim, é uma brigaiada para manter um controle que vocês não têm noção, tanto que existe um grande grupo que já está indo embora. Está deixando e estão levando uma galera gigantesca com eles. E o bem interessante, que eu vi muitas verdades, muitas coisas similares a essa realidade, é que com o decorrer da trama, existem pessoas, além, por exemplo, esses ciborgues cibernéticos, eles acordam, e tem ali aquela prostituta que ela quer, porque ela quer saber mais ainda, ela quer... Oi? Ela quer descobrir a verdade. Ela quer descobrir a verdade, como eu e você, como todos nós, queremos descobrir a verdade. E ela, quando ela está lá, ela induz alguns funcionários do mundo real a ajudá-la, porque ela é esperta e ela consegue alguns favores e algumas facilidades. Muito semelhante que quando muitos de nós, quando estamos dormindo, né, que nós vamos para o astral, lá nós estamos sondando e fazendo acordos, e fazendo acordos mútuos com seres para que nos ajude a despertar, para que quando nós venhamos acordar de manhã, nós lembremos das nossas experiências. E muitos, eu tive um sonho lúcido, um sonho lúcido bem legal, bem interessante. Então nós venhamos a lembrar dessas experiências lá, aqui, nesse corpo tridimensional. Então é muito parecido. Então, quando ela começa a descobrir também, quando ela está lá em cima, que ela começa a ter noção do que está acontecendo, que os deuses não são exatamente os deuses que eles pensavam, né? Ela começa a descobrir que não é aquilo que eles pensam quando está lá na vida deles lá, que eles estão vivendo. Ela começa a pensar, descobrir que eles não são aquilo que eles pensavam. E é o que acontece aqui hoje, né? As pessoas aí, nas religiões, adoram, clamam a esse Deus, achando que ele é todo poderoso e maravilhoso, onipotente, onipresente, onisciente, e na realidade, não é a realidade isso. E é assim que eles começam a perceber, tendo lembranças quando eles são levados para aquele laboratório no mundo real, e eles percebem que aqueles humanos dominadores, cheio de egoísmo, cheio de ego, cheio de querer mandar, não são bem como eles imaginam, que os deuses são falhos, dominadores, e eles não são bons.
e não são tão poderosos quanto imaginavam. Então começa ali um trabalho onde eles começam a, lá no Westworld do parque, eles começam a interagir e começam de uma certa forma a fazer algumas combinações para que eles possam lembrar. E não é que a coisa começa a dar certo? E essa prostituta, ela começa a lembrar de uma vida e existe um sentimento preso dentro dela, porque numa vida passada ela foi mãe e ela teve uma filha. E esse sentimento não sai da cabeça dela em forma de lembranças. Então as lembranças são muito vivas na mente dela. Olha aquele apego que eu sempre digo para vocês. Eu vou fazer um vídeo sobre o casamento. Diz que o casamento é a instituição mais valiosa que Deus existe, né? Que Deus dá valor. Nada é mais valioso para Deus do que o casamento. Vocês vão entender por que Deus gosta tanto do casamento, né? Que é uma das maiores armadilhas que existe. Mas nós vamos vir para cá, nós vamos casar tranquilos, vamos viver casados, mas nós temos que ter maturidade e consciência que quando desencarna acontecer, acabou os vínculos. Não existe casamento, não existe compromisso pós-morte. Mas o que acontece com aquela mãe? Ela começa a lembrar daquela criança, ela não consegue tirar aquela criança da cabeça e ela quer entender quem era aquela criança, como tudo aconteceu, e sempre vai ter naquele enredo, né? Eles vivem no dia, eles morrem e eles vivem um dia, eles são mortos, tem atrocidades e eles voltam. E depois no outro dia eles estão lá novos, com corpos novos, com as memórias apagadas, só que eles têm tantas experiências, vão tendo, tipo, imagina por um dia na sua vida, você encarnasse um dia na sua vida, em 30 anos. Então são tantas experiências que eles começam a ter o quê? Lapsos de memórias, como insights, lembranças. E eles começam a lembrar, e isso vai ficando mais forte, e os dominadores humanos não esperavam por isso. É algo que os surpreendem. Por quê? Porque é uma coisa que eles veem como uma anomalia que não estava na programação do projeto deles, que eles não entendem muito bem como lidar com isso, muito parecido com o que acontece hoje, pois eles percebem que estão perdendo o domínio sobre a humanidade, sobre as pessoas, porque as pessoas estão tendo um despertar em massa e eles não podem fazer nada em relação a isso. É algo muito parecido com aqui. E vai se passando sim um enredo. Humanos que, por exemplo, nós sabemos que no nosso campo dimensional, eles podem se materializar, que seria como os humanos entrando naquele Westworld lá para abusar, para matar, bater, estrupar. Então eles podem se materializar aqui, eles podem se tornar físicos e podem matar, destruir e fazer atrocidades, como muito acontece com crianças que somem do nada, desaparecem, seres que abrem portais na sua casa ou onde quer que você esteja e desaparecem, desaparece. Uma coisa muito interessante mesmo. É o que acontece de verdade. Pessoas desaparecem, somem, pessoas desaparecem do nada e nunca mais deixam rastros. Aviões que estão voando no ar e desaparecem. E eu vou fazer aquele vídeo do voo da Malásia e eu tenho umas informações legais que eu não iria abordar esse assunto, sabe, Fabiana? Certo. Esse assunto da Malásia, mas eu vou fazer um vídeo, já está a caminho, sobre o voo da Malásia, que é algo que, tipo assim, um desaparecimento multidimensional e aonde foram parar. Então, assim, quero que vocês entendam o quanto de informações, entendam que quando os humanos adentram no Westworld, que eles vão matar, eles vão bater, roubar, eles vão se entregar aos deleites ali do prazer e do ego. Então por quê? Eles têm uma vantagem, eles têm as memórias deles normais, eles não morrem, você atira, eles não morrem, né? Eles são imortais, são superiores, então eles adentram lá, usam e abusam e fazem o que quer, bem similar aos seres extraterrestres hostis que estão aqui, abrem portais, vêm
abusam de pessoas, desaparecem, levam pessoas, somem com pessoas, matam pessoas, comem pessoas no sentido de devorar suas carnes. Então acontece cada atrocidade que as pessoas ficam por entender, e quando você vai falar, algumas pessoas dão risada e falam, você tá ficando louco, isso é fantasia. Sério, não, me poupe. Mas é realidade. Então a Terra nada mais é do que como parte do Westworld. E lá existem entre eles brigaiados, alguns querem sabotar o projeto, porque querem interagir mais, ter certas regalias que outros não querem, porque querem blindar o projeto, e fica aquela brigaiada, e eles começam a se matar, e é o que tem acontecido. Eles estão lutando entre si também. Então, quando uns lutam entre si, eles começam a enfraquecer o projeto, e é o que está acontecendo também com a Terra, não só ajudas exteriores do espaço de fora, mas o projeto está enfraquecendo devido à desunião deles, mediante o desespero, porque, como eu disse para vocês, os humanos, depois de muitas encarnações, estão começando a ter insights, lapsos de memória, estão começando a lembrar de suas vidas passadas, estão começando a entender a manipulação, e as pessoas estão começando a acordar, a questionar tudo isso, e não querem mais viver nisso. Então o projeto está balançado. Então é muito similar, muito parecido mesmo. E eles começam a se matar lá, e existem seres astrais eles que estão lutando, existem reptilianos matando reptiliano, reptiliano matando insetoide, insetoide matando reptiliano, o pau tá comendo. Muito parecido. Então existe um desequilíbrio no plano astral. Existem guerras, existem grupos lutando para tentar enfraquecer. O astral está em guerra. Isso é retratado bem parecido lá. E uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês aí no vídeo, olhem, prestem atenção. Existe muito simbolismo. E do bode, né? O bode preto, o bode da maçonaria. Será que existe mesmo? Eu vou falar no vídeo da maçonaria futuramente, né? Em breve. E então muitos falam aquelas ocultismo, satanismo do bodão, né? E esse bode é um símbolo padrão dos magos negros, para vocês terem noção. Então não é uma coisa simples. E olha que nessa cena aí, olha só como eles demarcam certas coisas. Existem outros simbolismos também, se vocês forem assistir, principalmente quando eles estão fazendo a abertura, mostra o quê? O olhão, né? Fazendo o olho. Então aquele simbolismo do olho que tudo vê. E mostra aí também nas fotos, como eu mostrei para vocês verem, que eles demarcam e mostram os simbolismos secretos deles. Então é muito interessante o Westworld. Então eles começam a ter ali um desequilíbrio. E uma coisa interessante que eu percebi, que um dos criadores, ele tentou, de uma certa forma, parar com que o projeto não fosse para frente, sabendo e entendendo dentro de uma consciência que esse projeto seria um inferno para aquelas pessoas nas quais fossem criados para viver dentro dele, fabricados. Então aonde ele faz com que até a moça Dolores o mate. Mas existem algumas coisas que são realismo e algumas eles fazem justamente para dar uma despistada, porque não pode jogar tudo na cara. Mas na essência em si, o Westworld mostra então a revolta que existe lá no plano astral quando, por exemplo, os, entre aspas, bonecos, né? Eles vão para lá, eles lideram uma campanha de resistência, de ataque com armas e começam a matar humanos, começam a combater humanos lá. Eles querem tomar o prédio ali do Westworld, eles querem fugir, eles querem ir para o mundo real. O que é o mundo real? Seria o mundo astral ou sair para o cosmos afora ou voltar para sua civilização. Mas eles estão muito revoltados porque eles perceberam na armadilha que eles viviam, na mentira que eles viviam. E essa prostituta, ela fica
top, ela fica zen, a mente dela expande, ela aprende coisas demais, ela dá uns upgrades muito doido na mente dela lá, e ela fica mais ou menos o Neo do Matrix, sabendo de tudo. Só que aí o seguinte, ela consegue ir embora. Acontece o pau comendo e pá, dá porrada pra lá, tiro pra cá, e vira uma bagunça, é o mano levando bordoada, e o pau come, e o que que acontece? Na hora que ela senta no trem, ali que ela está com uma documentação para viver no mundo real, ela senta no trem e ela foca ali de frente numa mãe com uma criancinha, uma menina. E antes dela ir pro trem, um dos rapazes humanos verdadeiros do mundo real a ajuda, trazendo para ela informações de onde estaria aquela, entre aspas, criança robô, né, androide, mas de carne, osso, sangue, tudo, aonde estaria, no caso, aquela criança. Então ela no começo fala, tudo bem, eu vou embora, eu quero sair daqui, senta lá no trem. Não tenho filha. Não tenho filha, pai, e vou sentar e eu quero ir pro mundo real, sai toda bonitona, com a bolsona, ela dá uma sentada. E na hora que ela dá uma olhada assim, ela vê uma mãe e uma menina. E a mãe, né, só fazendo um carinho na criança. E a mente dela leva ela para todas aquelas lembranças passadas com a filha que ela teve num outro cenário, na qual ela era mãe dessa criança e vivia no campo. Porque nas últimas encenações, seria nas últimas vidas, ela era uma gerente de um cabaré, uma casa de prostituição. Mas aí ela olha e bate ali o sentimento. E ela começa a lembrar da menina. Lembra que até eu, a Fabiana, fez um vídeo que quando vocês desencarnam, eles vão colocar vocês de frente para um telão onde vocês vão assistir as vidas passadas, a última vida passada e aquele apego sentimental. Aí ou você fala, não tenho nada com essas pessoas e vai embora e é livre, ou você vai encarnar de novo com a falsa promessa e mentira de que você vai viver com essas pessoas novamente e que você vai melhorar e um dia vai até ter elas para sempre com você, como é o caso das mentiras que as religiões impõem sobre os casamentos eternos e relacionamentos duradouros depois do pós-vida. E essa mulher, ela bate ali e ela de repente, na hora que o trem tá 3, 2, 2,5, ela já levanta e sai correndo e ela já, tipo assim, abandonou o desejo de viver na liberdade, no mundo real, e ela volta pro Westworld como que numa reencarnação atrás da filha. Bem típico que acontece aqui. O apego sentimental e emocional que condena as pessoas. É complicado. E ali, por mais que as pessoas tentem, eu vou falar só sobre a primeira temporada, sem teorias do que pode vir futuramente, mas dentro da primeira temporada, ali o, entre aspas, Deus, que está escrevendo uma nova história, um novo roteiro que possa vir fazer parte da próxima temporada, mas pelo que você assiste, na realidade atual, da temporada atual, chega um momento em que a sua criação toma tanta consciência e tanto poder, porque cansou de ser abusada, e eles de uma certa forma despertaram, e chega uma hora que nem mesmo ele sendo o Deus, dentro do encerramento da primeira temporada, ele escapa da ira daqueles na qual ele abusou por tanto tempo. E aqueles que estavam presos se libertam, tomando em parte em si o parque Westworld e matando todo mundo, pelo que se entende pelo final. Bom, pessoal, se você assistir com os olhos de uma pessoa desperta e raciocinar com a mente de uma pessoa desperta, você vai ver quantas realidades esse pessoal de Hollywood
esses grandes estúdios controlados pelos Illuminates, ou Cabala, como tantos falam, quantas verdades eles esfregam em nossas caras. Ah, Marcelo, mas é os roteiristas que escrevem, meus amigos. Todos os roteiros são passados nas mãos dos dominadores e cada ponto e vírgula são eles quem determinam. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Paz e luz a todos. Se você gostou, deixa aquele joinha. E tamo junto. Conte sempre com a gente, pessoal. Forte abraço. Tchau. Fui! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light